Olá, amados, graça e paz sejam abundantes sobre todos em nome do Senhor Jesus. Estamos falando sobre fazer a obra de Deus. Estamos falando sobre multiplicadores. Deus nos chamou para sermos multiplicadores e não apenas assistentes de reunião ou participantes de liturgias religiosas. E começamos a ver a partir de ontem que a autoridade que Deus nos deu é o meio de fazer a obra de Deus, é o meio pelo qual fazemos a obra de Deus, exercendo autoridade. Não se faz a obra de Deus sem exercer a autoridade. E é por isso que muitos estão perdendo, sendo derrotados, feridos, e até já muitos morreram fisicamente, estão mortos espiritualmente, não têm eficácia, não se desenvolvem, porque não entenderam que qualquer movimento que eu faça em relação a divulgar, a pregar o Evangelho, querer ajudar pessoas com o Evangelho, eu entro em guerra, é um ato de guerra. E eu preciso exercer a autoridade. Quando eu nasço de novo, quando alguém nasce de novo, sai das trevas para a luz, sai de debaixo da autoridade do poder de Satanás para o reino de Deus, para o poder de Deus. Então isto já é um ato de guerra. Ao nascer de novo, eu já participei de um ato de guerra, porque é o reino de Deus destruindo o reino de Satanás. É a luz dissipando as trevas. Amém? Nós vimos ontem Jesus dizendo: se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente o reino de Deus é chegado até vós, entre vós. Se o reino é chegado, se o reino de Deus chegou, porque já tem um outro reino, é o reino de Satanás. Então haverá um confronto. Jesus falou: o mais valente chega e amarra o valente para tomar os despojos, para tomar os bens dele, que ele guarda em segurança. É preciso amarrá-lo, é preciso um mais valente, um mais forte, para amarrá-lo, vencê-lo e tomar-lhe os bens. O que é isso? Guerra. E é necessário o quê? Autoridade espiritual. Então, curar um enfermo é exercer autoridade espiritual, exercer autoridade sobre a doença, sobre a enfermidade, que é inimigo, que é diabo, que é fruto do diabo. A doença é a filha mais velha de Satanás. Doença e enfermidade são os filhotes de Satanás, são os demônios, espírito de enfermidade. Então, para eu curar as pessoas, para eu ser curado, eu tenho que exercer a autoridade. Ao pregar o Evangelho, ao ensinar o Evangelho, eu tenho que exercer a autoridade. Se eu não exercer a autoridade, se eu não agir a minha fé, liberando o poder de Deus, entendendo a autoridade, crendo na autoridade, exercendo a autoridade, liberando a unção, o meu ensino, a minha pregação, não produzirá frutos. Eu preciso ter uma vida de oração, eu preciso ter um espírito de oração, uma fome e sede de justiça, um desejo ardente de ver a obra de Deus, ver o operar de Deus, ver os frutos do Espírito, os frutos
da obra de Deus, que é a cura, a libertação, salvação dos perdidos, libertação dos oprimidos, tem que haver em mim um desejo, um espírito de oração, orando, clamando, desejando, me revoltando contra o mal. Isto é, exercer a autoridade. Em Mateus 4, 23 e 25, deixa eu ler aqui para vocês. Mateus 4, 23 e 25. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Trouxeram a Jesus, porque a sua fama correu. Né? O que ele fazia? Ele ia de cidade em cidade, de sinagoga em sinagoga, pregando o evangelho, curando todo tipo de doenças e enfermidades que haviam entre o povo. E com isso, a sua fama correu por toda a Palestina, toda a região, chegando às outras nações, à Síria. Então, trouxeram a eles, traziam a eles, levavam a ele todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou a todos. E uma numerosa multidão, ou numerosas, no plural, numerosas multidões. Não era uma multidão, eram numerosas multidões o seguiam. Esta é a obra de Jesus e esta é a obra da igreja. Como Jesus fazia isso? Ele exercia autoridade, ele não pedia ao Pai para curar. Ele não orava pelos enfermos, ele curava os enfermos. Ele não orava pelos endemoniados, ele expulsava os demônios pelo dedo de Deus, pelo Espírito Santo. Em Mateus 10, 1, diz o seguinte, Mateus 10, verso 1, depois do verso 5 ao verso 8, diz o seguinte: tendo Jesus chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade. Então, deu a eles, aos discípulos, a autoridade que ele tinha. Ele compartilhou com os discípulos a autoridade dele. Deu a eles autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Muitos pensam que a autoridade é usada apenas para expulsar demônios. Não, a autoridade também é usada contra doenças e enfermidades. Aqui diz que deu a eles autoridade para curar todo tipo, olha aí, todo tipo de doenças e enfermidades. Então, para curar o enfermo, eu tenho que exercer autoridade sobre aquela doença, então eu preciso vê-la como um inimigo, como se fosse um próprio demônio.
e comandar aquela doença, ordenar aquela enfermidade, exercer autoridade contra ela. Sabemos de casos que alguns irmãos demoraram 10 horas, 12 horas para expulsar demônios de uma pessoa, para libertar uma pessoa. Por quê? Os demônios resistem, eles lutam, eles não querem ir embora. A mesma coisa é a enfermidade. Qual tem sido a nossa prática, a prática da igreja? Vamos orar a Deus para curar o irmão. Nós oramos, não foi curado, Deus não curou ainda, Deus ainda não curou, Deus está curando, Deus não quer curar, não foi vontade de Deus. Mas não é isso, Jesus nunca orou para o Pai curar enfermos. Jesus nunca disse aos discípulos, orem para que o Pai cure os enfermos. Jesus deu a eles a autoridade para eles exercerem sobre as doenças. Agora, a base da autoridade é fé. É a autoridade daquele que crê. Então, para eu exercer a autoridade, para eu impor a autoridade sobre os demônios, sobre as doenças, sobre as enfermidades, eu tenho que crer e manter firme a minha fé, e exercer a fé, e perseverar na fé, e comandar, ordenar, exercer autoridade sobre aquele mal. Pode acontecer instantaneamente, pode acontecer em 1 hora, em 2 horas, quanto tempo eu vou estar exercendo a autoridade até aquele mal ir embora? Quanto tempo até ele ir embora? Então, a rapidez da cura vai depender do grau de autoridade exercido, o grau de fé liberado. Porque o poder de Deus, a unção, poder é liberado, quantidade de poder, capacidade de poder é liberado de acordo com a fé e com a autoridade que eu exerço. Amém? Temos que entender isso para fazermos a obra de Deus. Por que não temos curado as pessoas? Por que não temos curado como Jesus? Porque eu, Jorge, não tenho curado como Jesus. Por quê? Não tenho sido um multiplicador como os apóstolos, os discípulos. Por quê? São detalhes que nós conhecemos. Eu preciso conhecer os detalhes. Eu preciso aprender a exercer autoridade sobre a doença como um inimigo. E a doença vai embora. As pessoas são curadas quando eu exerço a autoridade. Então, do verso 5 em diante, vai dizer, Jesus enviou esses 12 dando-lhes as seguintes instruções. Não tome o caminho que leva aos gentios, nem entre nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Pelo caminho, preguem, está próximo o reino dos céus. Então, o que é isso? Guerra. O que é isso? Impor o reino. Trazer o reino. Expandir o reino. Como é que eu vou expandir o reino? Exercendo autoridade. Como é que eu vou expandir o reino? Expulsando os demônios. Expulsando o reino estabelecido aqui. Expulsando as doenças e enfermidades. Como nós fazemos a obra de Deus? Exercendo autoridade. A autoridade é o meio pelo qual nós fazemos a obra de Deus.